Obrigado, Senhor, meu Deus e Pai, por esse dia chamado hoje, por essa quinta-feira profética, meu Pai, por cada filho que entrou por essas portas, Deus eterno e amado, e aquele que necessita de cura, Pai, que o Senhor seja o Deus que cura, para aquele que necessita, meu Deus e meu Pai, de uma libertação, o Senhor seja o Deus que liberta, transforma. Pai, nós te louvamos e bendizemos nessa noite. Somos gratos, meu Deus e meu Pai, pela nossa cidade de Cataguases. Somos gratos, Pai, pelo bairro Taquara Preta, ao qual o Senhor nos instalou, Pai, para ser uma igreja dentro desse bairro, dentro dessa cidade, meu Pai. Aonde, meu Deus e meu Pai, os filhos do Senhor estão se posicionando e ocupando os lugares que estão vagos, meu Deus e meu Pai, em todas as esferas, meu Pai. Eu te peço, capacita cada filho do Senhor, meu Deus. Nos dê um direcionamento aonde quer que pisamos a planta dos nossos pés. Que os nossos olhos, Pai, comecem a se despertar e entender toda a movimentação espiritual dentro dessa cidade. Que os nossos ouvidos, meu Pai, estejam sensíveis em te ouvir e obedecer, meu Deus e meu Pai, o teu chamado. Ramantocante e que não nos falte a fé, que não nos falte a esperança, que não falte a alegria do Espírito dentro do nosso ser, todos os dias, meu Deus e meu Pai, e que possamos entender a autoridade, que possamos entender a identidade, Pai, que foi depositado dentro de cada um de nós. Pai, nessa noite eu te peço, começa a sondar cada coração que entrou aqui, Pai. Aquele que entrou abatido, aquele que entrou sem esperança, que o Senhor comece a trazer um renovo, Pai, um refrigério, Deus eterno, todo-poderoso, porque assim como nós louvamos, meu Deus e meu Pai, nessa noite, nós entendemos que o Senhor irá prover, independente de qualquer situação. O Senhor é o Deus, meu Deus e meu Pai, que tem provisão nessa noite. O Senhor é o Deus que tem direcionamento. O Senhor é o Deus que tem refrigério. O Senhor é o Deus que tem paz. Então eu te peço, meu Deus e meu Pai, vai tomando este coração que entrou aqui nessa noite aflito.
tocado, impactado pela glória de Deus. Porque o nosso Deus, Ele pode estar aqui, pode estar na sua casa. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então, receba em nome de Jesus essa glória de Deus dentro do seu lar, em nome de Jesus. Abra tua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 25, para a honra e glória do nosso Deus. João 8, 25. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca o foco, irmãos. Quando as crianças estão achando, vai glorificando o nome dele. Vai conectando o seu pensamento com ele. Vai falando com ele. Vai entregando tudo aquilo que você trouxe para ele nessa noite. Vamos te cantar, te louvamos, Deus. Nós bendizemos a Ti. Glória. Essa criançada já podia estar voando. O pregador falar aqui já estão tudo aberto. A Bíblia já está lendo em nome de Jesus. Daqui uns dias vão atropelar nós, pastor. Mas nós vamos mandar abrir que já vão estar lendo já em nome de Jesus. Amém, criançada? Vocês são bênção, tá? Vocês não são amanhã da igreja, não. Vocês são hoje. Vocês são presente. Através da vida de vocês, vidas serão transformadas. Através da vida de vocês, os pais serão tocados em nome de Jesus. Os avós serão tocados em nome de Jesus. Amém, queridos? Então perguntaram-lhe: quem és tu? Jesus lhe respondeu: absolutamente aquele que já vos disse desde o princípio. Muitas coisas tenho para dizer e julgar a respeito de vós, porém aquele que me enviou é verdadeiro, e aquilo que eu ouvi dele, isso digo ao mundo. Mas eles não entenderam que lhes falava da parte do Pai. Então Jesus prosseguiu dizendo: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas como o meu Pai me ensinou, assim eu falo. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, porque eu faço sempre o que é do seu agrado. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Jesus, pois, dizia aos judeus que creram nele: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente até aqui. E essa tardezinha, quase 6 e pouca, quase anoitecendo já, eu fui impactado por essa palavra. E o Senhor falava no meu coração muito forte, que aqui, quando Jesus estava falando, Ele estava falando para aqueles que creram, para aqueles que já reconheceram Ele como Senhor. Mas por que Ele fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás? Como pode uma pessoa que levantou a mão para Cristo ainda precisar de ser liberta? Aí eu questionei para Deus, e o Espírito Santo falou muito forte no meu coração: ser liberto e ser livre tem uma grande diferença. E muitas das vezes nós levantamos a mão para Cristo e recebemos libertação, mas nós precisamos ser livres. O que você quer dizer com isso, presbítero? Eu quero dizer que não basta a gente ser
liberto pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Eu digo que os nossos posicionamentos em Cristo, eles têm que nos dar liberdade para ser livres. Então eu tenho que me posicionar independente daquilo que a sociedade diz. Eu tenho que me posicionar independente se a minha esposa entende meu chamado ou não. E isso serve também ao contrário para as mulheres que precisam se posicionar, independente se o marido entende o chamado ou não. Isso é ser livre. Eu sou livre quando eu não estou apegado, preso a nada. Nada mais me importa a não ser Cristo Jesus. Porque eu sei que foi por Ele que eu recebi a vida. Eu sei que foi por Ele que eu recebi a graça. Eu sei que foi por Ele que os meus pecados foram cancelados. E eu sei que é através dele que eu recebo vida e vida eterna. Então o meu trabalho não pode ser mais importante do que Cristo. Os meus filhos não podem ser mais importantes do que Cristo. O meu casamento não pode ser mais importante do que Cristo. Cristo, ele tem que ser o início, o meio e o fim. Ele tem que ser o alfa e o ômega. Independente de qualquer circunstância, eu tenho que escolher Cristo Jesus. E isso é ser livre. E quando que eu vou ter uma comunidade em transformação? Quando eu tiver uma igreja livre dentro da cidade. Quando eu tiver uma igreja de crentes livres da religiosidade. Crentes livres da sociedade. Crentes livres do sistema. Crentes dispostos não a pagar o preço. Porque não tem como eu pagar o preço. Porque o preço ele já foi pago naquela cruz. Mas tem como eu abrir mão daquilo que satisfaz a minha carne. Tem como abrir mão dos desejos do meu coração. Tem como eu ser livre na minha mente, na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, na minha maneira de andar. E Deus ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: seja livre, filha minha. Seja livre, filho amado. Porque maiores são os planos que eu tenho para ti. Coisa que os teus olhos ainda não viram, nem os teus ouvidos ouviram. Eu já sonho e já está preparado para você receber. Que caia toda a confusão mental agora por terra, Senhor. Em nome de Jesus. Que todo espírito de covardia, meu Deus, meu Pai, de medo, seja repreendido agora em nome de Jesus. E que essa pessoa seja livre, Pai, para tomar as decisões necessárias, para que ela se movimente em Ti, Pai, para que verdadeiramente ela não só conheça a palavra, mas ela viva na palavra, ela caminhe na palavra e ela seja, meu Deus, meu Pai, uma carta viva do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Satanás, nós te repreendemos agora. Todos os planos malignos, toda a opressão na mente agora, nós damos uma ordem para que no nome de Jesus saia todo esse mal e você seja livre, 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 em nome de Jesus. Vamos adorar, vamos nos entregar nessa noite, como se fosse a última vez, como se fosse a última noite, como se Ele estivesse aí na porta, batendo, nos chamando para estar com Ele nessa noite, e que a gente realmente viva isso, porque o único dia que nós temos é o agora. Não temos o amanhã, não temos o depois, não temos daqui um mês, não temos daqui um ano, nós temos o agora. Olha, viva verdadeiramente livre agora, em nome de Jesus.
e a sua casa. Amém? 2 Coríntios capítulo 9. Ô Luiz, vem cá, Luiz, sobe aqui. Eita glória. Rapaz, Luiz é um testemunho para contar para nós uma realização, algo que o Papai do Céu o agraciou. Antes dele nos contar esse milagre, eu quero ler com vocês o verso de número 6 do capítulo 9. Mas digo isso, que aquele que semeia com escassez também ceifará. Aquele que semeia com generosidade, generosamente também ceifará. Amém, querido? Amém. Conta para nós o que aconteceu aí nesses dias agora aí, aquela bênção que está lá na garagem, aquele milagre. Eu fui abençoado. Minha mãe me chamou lá em casa e falou isso. Quem foi? Minha mãe. Paternidade, você não lembra nada. Me chamou lá em casa e falou isso. Eu tenho sentido no coração, vontade de dar um presente. E estamos fazendo cada dia mais de procurar pelas coisas. Me chamou, eu fui em casa, sentei na mesa com ela, ela falou, Luiz. Você foi aonde, Luiz? Na mesa, né? Aí ela falou assim, sabe o carro nosso aqui? Eu falei assim, sei, mãe. Ela falou assim, ó, senti no coração que eu vou dar esse carro pra você. Aí eu falei, mãe, é carro que vocês conseguiram, não, eu vou te dar, é pra você. Aí eu senti sem graça, é bem de mãe, né? Mãe, aí eu falei, esse carro é mãe. Mas eu pagar, sem concordar, concordou? Não, Luiz, esse é o, sabe? Aí eu até que eu tenho que ficar esperando passar com o meu nome direitinho e ver com o meu nome, irmãos. Foi bênção de Deus mesmo, sabe? Eu fiquei muito feliz, sabe? Aí é engraçado que eu achava que era você, Luiz. Eu fui do lado que a gente foi na rádio, eu até comentei com ele. Falei, rapaz, minha mãe tá uma felicidade danada, tremenda, quando me deu aquele carro. Aí eu fiquei feliz, mas ele até por lá de alegria em casa, isso aqui, eu falei, mãe, eu tô feliz. Mas eu ficaria mais feliz ainda. Com o meu abraço pelaquela porta da igreja. Era mais feliz ainda do que o carro. Mas eu fiquei feliz mesmo. Foi coisa de Deus. Mas não me empolga, essas coisas não me empolgam, não, sabe? Não me vejo assim, fora de mim, não, sabe? É bênção, vem Deus, sempre vem de Deus. Sabe? Essas coisas vão acontecendo, igual hoje, estava pescando lá. Eu tinha 6 pescadores lá, eu pesquei quase 30 peixes lá, mais do que eles, estava indo boca aberta lá. Uma coisa simples, mas é de Deus, tudo é bênção de Deus que vem na vida da gente. Então eu fiquei muito feliz com a carro, com o carro. Gosto de tirar a carteira, né? Mas enquanto isso, eu conto com os irmãos, me ajuda, agora vou no batismo, agora o Miguel vai levar a gente lá. Tá? Mas é bênção de Deus, eu agradeço a Deus por isso, tá, irmãos? Jesus. Corre, Renato, corre. Corre, negão. Vou falar com você, vou profetizar. Tá um som de carro aí rodando dentro dessa igreja. Você, eu vou segurar o microfone, senão você não para de falar. O que aconteceu por esses dias, Renato? Minha mãe. A mãe. Paternidade. E ela está aí, né? Só não veio à igreja. Mas tá aí. E ela também me abençoou, teve uma bênção também, me repassou a bênção. E hoje minha família também está andando de carro. Em nome de Jesus. Glória.
Glória a Deus. Coisa boa, né? Oh, meu Deus. Cadê minha mãe? Isso vai ser internacional, vocês só vai lá. Só para receber um código, entendeu? E aí, você achou a nota? E o que você vai fazer com essa nota? Comprar bala, chiclete, biscoito? Para quem? Você acha que talvez se você tivesse achado 5, você ia doar ele para Deus? Por isso eu estou falando para você. Pega a proporção do negócio. É 5 na mão do petidinho. Deus é poderoso. E em cada detalhe, talvez você nem entenda isso, tá? Mas em cada detalhe que eu vejo acontecer dentro da nossa casa, eu vejo a mão de Deus confirmando o meu ministério, confirmando o nosso chamado, confirmando tudo aquilo que nós temos feito para a glória do Senhor. Tem os outros testemunhos mais cabrosos, uma proporção assim, que eu não posso falar para não escandalizar, mas prepara. Em nome de Jesus, o milagre vai tutelar a sua vida. Pai, graças a Deus te dou. Obrigado, Deus eterno, pela vida dos meus filhos, pela fidelidade deles quando não tem altar. Obrigado por cada filho que tem se desprendido, Deus eterno, das coisas materiais e tem abençoado essa obra do teu reino. Quantas vidas estão sendo tocadas aqui dentro e fora desse lugar, porque os mantenedores dessa obra, Deus eterno, têm feito a sua parte. Eu abençoo a todos, do menor ao maior. Eu declaro sobre eles a virtude e o poder do teu Espírito, ó Pai, que possamos crescer mais e mais diante da tua presença, meu Senhor da glória. Eu entrego todas as necessidades desse ministério nas mãos do Senhor. Todas as portas que eu preciso que ainda sejam abertas, e eu tomo posse de cada uma dessas chaves. Eu recebo elas, ó Pai, e espero o Senhor abrir essa porta para que eu possa passar por elas. Eu oro a Ti agradecido desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Queridos, temos QR Code, eu acho que no bolsão da cadeira também tem. Pode fazer de forma digital aqui ou no gasofilácio para trás.
paz do Senhor Jesus. Estão bem? Glória seja dada ao Senhor por mais uma noite. Não sei você, mas eu senti muita presença de Deus neste lugar. Ela é notória e ela vai continuar aqui, que agora é o momento da palavra do Senhor Jesus. Nós estamos numa campanha, né? Uma campanha. Uma série, né? O segundo ela da corrente. Da nossa série, aqui não tem campanha. Você está na babai, calma. Só para testar o coração. Esquenta tudo da casa, pelo amor de Deus. Pai, graças eu te dou pelo Gabriel. Abençoa a vida do teu filho. Usa ele com poder e autoridade, Pai. Tira todo resquício do passado. Faz com que ele foque agora no presente, projetando o futuro. Em nome de Jesus. Amém. Oh, meu Deus. Esse lugar aqui é bom demais. Pode rir, o senhor não vai embora. Mas então tudo bem, hoje é o segundo dia, né, o segundo encontro da nossa série de mensagens da quinta-feira, né? Igreja em movimento, comunidade em transformação, tá? Algo que Deus entregou aí através da vida do nosso presbítero William. Ele inaugurou essa série aí junto do pastor e tudo, na semana passada. Eu estou com a missão de a gente continuar isso hoje. Atos capítulo número 2, versículo 42. O que a gente quer com essa nova série? A pergunta que eu fiz para o William no GC Jerusalém terça-feira. Ele falou comigo, Gabriel, eu acho que o objetivo é a gente despertar a nossa igreja, né? Para ensinar, para edificar, para confrontar, para que a gente possa estar em movimento. Que a igreja, ela não é um lugar, nós vamos falar sobre isso. A igreja, ela é algo que é vivo. A igreja somos nós aqui nessa noite. A igreja é muito mais do que só um templo. Nosso pastor vem falando que nós não somos templários. Nós nos movemos aí em pequenos grupos, porque eu entendo que nós somos templo, uma morada para o Espírito Santo, tá? O reino de Deus está dentro de mim e de você. Basta a gente fazer ele se manifestar aqui em terra, para a gente poder experimentar, assim como diz a oração, assim na terra como luz. Então, Atos capítulo número 2, versículo 42 diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas ensinadas eram feitas por meio dos apóstolos. Todos os crentes viviam unidos e tinham todas as coisas em comum, pois vendiam as suas posses e propriedades e repartiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. Todos os dias, em comum acordo, assiduamente reuniam-se no templo e partiam pão em casa e comiam juntos o alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e alcançando graça diante de todo o povo. E o Senhor ia agregando à igreja cada dia aqueles que haveriam de ser salvos. Amém? Meus irmãos, igreja em movimento, comunidade de transformação. Nós temos algumas palavras: igreja, movimento, comunidade, transformação, que são palavras-chave dessa frase, a qual Deus colocou como série para nós. E o texto aqui que foi lido hoje, o texto que está em Atos, ele é um texto onde nós estamos falando da inauguração da igreja na terra. Até então, antes de Cristo, você tinha um tempo, uma dispensação, uma forma de adorar a Deus. Cristo vem, né, modificando muitas das coisas, né, colocando o reino de Deus, né, vivendo entre os homens, estabelecendo o reino entre os homens, dizendo que o reino estava próximo, né? E após isso, né, Jesus, ele morre pelo meu e pelo seu pecado,
ele ressuscita ao terceiro dia, aleluia. Não tem morte, não tem inferno, não tem demônio algum que conseguiu manter ele morto, porque ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, ele tem a chave. Então ele se ressuscita, e ao terceiro dia, quando isso acontece, ele, depois com o corpo glorificado, tem algumas aparições aos seus discípulos, e ele deixa uma ordem para aquele povo, os seus discípulos. Fala assim: permanecei, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por que era necessário esse revestimento de poder para os apóstolos, os discípulos que acompanhavam o ministério de Jesus? Porque ele disse que ele estava indo para os céus, preparar a nossa morada. Eu creio que ele está lá, esperando para quando ele voltar, e quando a gente estiver com ele na eternidade, onde nós vamos sentar com ele, e cear com ele, está aguardando esse grande dia conosco. Mas enquanto isso, enquanto ele está preparando a morada, enquanto a ceia está sendo colocada, para que a gente possa na eternidade estar com ele deixou um consolador para a gente. Ele deixou o Espírito Santo de Deus, aquele que vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Qual era a ordem para os discípulos? Ficai em Jerusalém. Atos capítulo 1, eles vão se reunir num só lugar. A Bíblia fala ali no versículo 15, se não me engano, que eram 120 pessoas. E essas 120 pessoas estavam ali na ocasião de escolher um substituto para Judas, que traiu Jesus. Precisavam colocar um novo apóstolo no lugar, para que continuasse tendo os 12. Eles escolhem Matias. E no final do capítulo 1 diz que eles estão reunidos num só lugar. E no começo do capítulo 2 nós temos um acontecimento que marca o início da igreja, que marca onde tudo vai encaminhar para um novo tempo, que é a descida do Espírito Santo de Deus. Diz a Bíblia no início do capítulo 2 que de repente, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente estalou do céu um estrondo, como um vento forte e veemente, e me encheu toda a casa onde o povo estava sentado. A glória de Deus, o Espírito Santo dele desceu sobre aquele lugar, e nunca mais aqueles homens foram os mesmos, porque a partir daquele momento o poder, o reino estava descendo sobre a humanidade. Tudo aquilo que durante toda a história era derramado em forma de conta-gotas para os homens, onde o Espírito Santo era derramado em conta-gotas, naquele momento foi derramado sobre aqueles homens, e foi um acontecimento histórico. Diz a Bíblia que era tão, as pessoas que estavam ali, cada um falava, enquanto elas falavam em línguas, cada uma das nações que estavam lá ouvia na sua própria língua materna. Tinha-se um fenômeno no falar, um fenômeno no ouvir. E a descida do Espírito Santo mexeu com aquele povo, a ponto das pessoas que estavam ali dizerem que eles estavam bêbados, porque o corpo deles estava tomado. Mas não tomados, meus irmãos, como algo maligno, mas tomados pelo Espírito Santo de Deus. Me faz lembrar quando Paulo fala para a gente não se embriagar com vinho, que é a contenda, mas encher do Espírito. Ou seja, quando o Espírito Santo está sendo comparado com a pessoa que está embriagada, porque o Espírito Santo, quando desceu, tomou aqueles homens daquele lugar, que eles não eram a pessoa que estava falando, mas era o próprio Espírito agindo. Quando a pessoa está muito bêbada, as pessoas costumam falar assim: não é a pessoa, é a bebida que está falando dela. Mais ou menos isso que aconteceu naquele dia. Não era a pessoa, era o Espírito Santo de Deus que estava naquele lugar. Esse acontecimento histórico datou o início de algo muito grande, algo que nos faz caminhar para os dias de hoje. Após esse acontecimento, Pedro, o que negou Jesus, Pedro, o que afundou quando perdeu Jesus de fogo e caiu sobre as águas, Pedro, um cara que tinha a sua vida com muito altos e baixos. Pedro somos nós, eu e você essa noite, que talvez hoje está aqui dando glória a Deus, mas ontem estava pecando desgraçadamente. Esse alto e baixo que tem na vida de nós humanos, nós que estamos, que herdamos a natureza pecaminosa de Adão, nós que temos esse fardo, que por um só homem veio o pecado no mundo,
foi salvo pela graça, diz Efésios 2, nós ressuscitamos com Cristo. E agora o segundo Adão, quando veio, ele veio para poder corrigir toda a bagunça que o pecado fez. Ele veio para derramar o sangue dele sobre mim e você, para que a gente não seja mais escravo do pecado, nós livres em Cristo Jesus. Aleluia. E naquele dia, Pedro, então, esse homem que tem altos e baixos a vida inteira, depois dessa descida do Espírito Santo, ele vai fazer algo, ele vai pregar. E ele tinha aquelas pessoas, era cerca de 9 da manhã, quando ele fala que as pessoas estavam com derramado do Espírito, e ele vai começar a pregação. Ele, tomado pelo Espírito Santo de Deus, começa a falar sobre Cristo. Ele lembra que o profeta Joel já havia profetizado sobre o que aconteceu ali. E a partir da pregação da palavra, a partir do que ele vivia todos os dias com Cristo, do que ele testemunhou, do que ele conheceu ao andar todos os dias com Cristo, ele começou a falar sobre o amigo dele. E quando ele começou a contar sobre o amigo dele, veja que não era um conhecido de longe, veja que não era um Deus, um Jesus que os outros falam. Ele falava sobre o amigo dele, e agora tem propriedade, porque tinha o Espírito Santo de Deus dentro dele. A Bíblia fala que após essa pregação, 3.000 almas se renderam por Jesus. 3.000 almas se renderam para Jesus. E pastor, eu fiquei doido quando eu li isso aqui. Versículo 41 diz o seguinte: aqueles que receberam a sua palavra, esses 3.000, foram batizados. Foram batizados, meu irmão. 3.000 pessoas num dia, numa pregação, converteram e foram batizados. 3.000 pessoas. Isso vem concordando com o que a gente viveu aqui na terça-feira, onde a gente não precisa de muito para nascer de novo. A gente precisa ter um coração contrito e aceita Jesus como único e suficiente Salvador. E após aqueles homens serem batizados, serem convertidos pela palavra de Deus, começa no versículo 42, ao qual a gente leu aqui. Entre o versículo 41 e os dois, no versículo 42, a gente tem um espaço de tempo, que agora a igreja, eclésia, essa palavra o William trouxe muito bem quinta-feira passada, como no Novo Testamento é conhecido como chamados para fora, começou a se estabelecer na terra. E a igreja agora, no versículo 42, nós lemos que eles perseveraram. Perseverar é esperar com paciência. Perseverar é um dos substantivos da palavra longanimidade, que é a paciência esticada no seu grau máximo. O que está acontecendo aqui? Aqueles homens, entre o versículo 41 e 42, os 120 que receberam o batismo do Espírito Santo, os 3.000 que aceitaram a Cristo e que se batizaram, perseveraram na doutrina. O que é doutrina, Gabriel? Doutrina é a palavra. Tudo começa, a igreja como nós conhecemos, começa através da palavra. Não existe igreja em movimento, comunidade em transformação sem a palavra. Porque como o Anderson concluiu para a gente ver isso hoje, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que consola, é a palavra que confronta, é a palavra que cura, é a palavra que edifica. Se não tiver perseverança na palavra, a gente não chega em lugar nenhum, não chega. Mas aqueles homens tiveram perseverança. E para mim continuar essa história que é narrada para a gente aqui, eu quero primeiro entender sobre esse conceito de igreja. Porque talvez por muito tempo a gente é massacrado com conceitos, sabe? Já ouviu quando eles falam assim, uma mentira contada muitas vezes passa a ser considerada como verdade? Então eu imagino que se Satanás tem essa arma, que é o pai da mentira, se a mentira é contada muitas vezes acaba passando por verdade, o meu Deus diz que a palavra liberta e é a palavra da verdade. Eu não sei quantas vezes na minha vida eu precisar pregar e falar sobre a palavra da verdade, mas eu me coloquei disposto, à disposição de Cristo para poder falar quantas vezes for necessário para combater a mentira. Aleluia. E aqueles homens, para mim entender o que é igreja, se a gente perguntar alguém aí na rua, o que é igreja, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça?
um lugar. Mas se a gente não tivesse o nosso contexto dos dias de hoje, se tivesse somente o texto bíblico puro, nunca que igreja seria um lugar. Porque a igreja estava sendo estabelecido a partir do momento que os homens converteram, batizaram e foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, a igreja não era um lugar para frequentar, mas era um ajuntamento de santos, um ajuntamento de separados, um ajuntamento de pessoas com o mesmo propósito, uma família a se pertencer. Igreja nunca foi um lugar para se frequentar, mas uma família para se pertencer. E assim está indo camisa com essa frase. Igreja nunca foi um lugar. Igreja também não é um hospital, o nosso pastor trouxe isso aqui um dia. Até porque, pastor, no hospital, quando a gente vai, primeiro, parece que a gente tolera o hospital, sabe o mal necessário? Ninguém quer ir para o hospital. Até mesmo que trabalham no hospital, acho que não gosta muito, porque é um lugar que as pessoas vão para serem saradas, para poder. Então, onde eu quero chegar com isso? Igreja não é um hospital. Porque quando eu sou curado, quando eu sou medicado, eu vou embora do hospital. Então, se a igreja fosse um hospital, ele ficaria para trás. Então, a igreja não é um lugar, a igreja não é um hospital. Até porque o médico dos médicos eu conheço, o nome dele é Jesus. O médico dos médicos chama-se Jesus. E aí, também, além de não é lugar, não é um hospital, igreja também não é o que a gente chama de um lugar para poder somente pregar a palavra, sabe? Um ponto de pregação. Ou mais do que isso, hoje em dia as coisas estão tão bagunçadas. Igreja não é teatro. Sabe, tem quantas pessoas que estão defamando, estão fazendo tanta coisa no culto, no altar de Deus, sabe, levando as coisas com teatro, com brincadeira. E eu acho que é por isso que a gente não consegue viver a palavra que diz que as coisas serão na terra como são nos céus. Por que será que tantos no nosso meio fracos, oprimidos, doentes? Por quê? Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz, a palavra de Deus diz que nosso Cristo alivia o fardo, o nosso Cristo remove a dor. Então a palavra que liberta, a palavra que traz cura, a palavra que faz tudo isso, se não está fazendo, alguma coisa está errada. Talvez a igreja não está cumprindo o seu papel. E aí não tem como entrar em movimento, não tem como transformar nada. Sabe, tem hora que eu fico pensando que a gente muda muitas coisas. Quando a palavra de Deus pede para transformar, mudar, eu pego o que está aqui, coloco aqui. Transformar, eu pego o que está aqui, modifico tudo, ganho uma nova identidade, uma nova tudo e ser transformado. Deus não chamou ninguém para mudar aqui. Quem quer que ninguém muda aqui. Ele quer que vocês sejam transformados de glória em glória. E aí, sabendo que não é um lugar, não é um hospital, sabendo que não é um teatro, a gente passa a entender então o que é a igreja. Mas tem um dado que eu fiquei impressionado, pastor. 100 anos depois de Cristo, nessa data, estimava ser 25 mil cristãos no mundo. 300 depois de Cristo, 200 anos depois, tinha-se 20 milhões de cristãos. 20 milhões de cristãos. Em 200 anos a igreja nunca cresceu tanto quanto nessa época. E aí a minha pergunta para o texto foi: por quê? Porque no versículo que a gente leu aqui, do 47, diz que eles, enquanto louvavam a Deus, alcançaram a graça dele diante de todo o povo, o Senhor ia agregando a igreja. Mesmo quando a igreja estava em perseguição, diz uma frase que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Mataram um cristão, outros 10 criam seguia. O Coliseu não parou a igreja, Leão não parou a igreja. É à toa que Jesus um dia disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Igreja não é lugar, não é nada disso. Igreja, nossa, a gente precisa de entender isso para poder mudar as coisas, para transformar e para movimentar essa nação. Ou então a gente nunca vai alcançar 7 mil membros. Ou então nunca a gente vai alcançar Cataguás da maneira que a gente precisa de alcançar. Talvez neste momento agora a gente sabe que na rua tem um evento do aniversário da cidade, onde tem gente falando de tudo quanto é coisa. Quantos que estão lá que poderiam estar aqui? Quando a gente está semando, cara, a gente está discernindo o corpo do Senhor, a gente está repartindo o pão, a gente faz, estão todos servidos. Não,
Por quê? Ainda faltam muitos irmãos, eles estão lá enquanto a gente está aqui. Muitas vezes a gente fica preparando todo o ambiente, preparando as coisas para poder atrair. Eu acho que tem hora que a igreja tem que entender, nós temos que entender que a gente não precisa preparar um ambiente para atrair, tem que preparar pessoas para buscar. E diz a palavra que a gente tem uma missão. Qual é essa missão, Gabriel? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, ir, vão, se espalhem. Igreja, chamados para fora. Igreja, movimento. Igreja, transformação. Se a gente não fizer isso, a gente não está sendo igreja. E meu Jesus, o Senhor Jesus vem buscar uma igreja. Só que se nós não somos igreja, o que Ele vai buscar? Eu acho que nos últimos dias Cristo vai buscar uma igreja dentro da igreja. Por quê? Porque nós não nos portamos como igreja. Mas apesar desse confronto todo, a palavra dele é muito eficaz quando diz que a igreja que vai buscar, ela é lavada, ela é adornada, ela é remida pelo sangue do Cordeiro. Essa igreja que somos eu e você, vamos estar preparados para o dia, a ponto de a gente poder gritar: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós cantamos aqui, né, que Ele vai buscar a igreja. Nós cantamos aqui que é para Ele ferir o nosso coração com uma vontade de buscá-lo, de adorá-lo. Sabe, quando que é que nós vamos fazer essas canções se tornarem algo vivo dentro de nós? Porque se eu disse que não é igreja, está na hora de falar o que é igreja. O que é igreja? Efésios capítulo de número 2, versículo 19, diz assim: portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo, quando estava explicando o que aquele povo era, ele disse que não é mais peregrino, não é mais estrangeiro, ou seja, o judeu não é mais somente o judeu do povo escolhido, agora o gentil também está aqui, e agora não tem mais separação, não tem raça, não tem etnia, não tem nada que separa mais o homem de Deus, porque Cristo veio e reconciliou a gente com o Pai. No dia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, aconteceu algo extraordinário. Agora eu e você temos acesso a dobrar nossos joelhos, fechar nossos olhos e em secreto orar e o Pai nos ouvir. E ele dizer: o que foi, meu filho? Meu filho. Meu filho. O que Paulo está ensinando em Efésios? Que nossa igreja não é nada que eu falei. Igreja é uma família para o Pai. Uma família para o Pai. O que é a igreja, Gabriel? Uma família para o Pai. Ou seja, um pai e filhos. Um pai e filhos. Diz a Bíblia que ele tinha, em João 3,16, que ele deu o seu único filho, o primogênito. Só que Cristo, quando morre e ressuscita, ele volta e derrama o sangue sobre nós, e agora ele não é mais unigênito, não é mais primogênito, mas passa a ser unigênito. Não, ele passa a ser o primogênito, agora ele passa a ter muitos irmãos. Quais irmãos são esses? Aqueles que foram lavados pelo sangue do redimido, aqueles que nasceram de novo, eu, vocês, que estão aqui. Agora nós somos filhos de Deus. Gabriel, mas como assim? Estou dizendo a vocês, agora a gente tem herança, a gente é herdeiro e cordeiro com Cristo. Agora o pecado não domina mais você, porque eu sou livre dele. Porque agora Jesus fez o que tinha que fazer para resgatar a gente. E com isso, o que eu posso dizer? Se tem alguém aqui essa noite que talvez ainda não experimentou essa família a se pertencer, eu apresento a vocês aqui. Você pode participar dessa família. Aqui tem muitos irmãos. É uma casa de um pai onde tem muitos filhos que fazem o seu papel. Gabriel, como eu faço a pertencer a essa família? Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Batismo. Necessário crer no único Filho de Deus. Porque a partir desse momento eu passo a ser agora filho de Deus. Então a igreja é uma família do Pai. A gente tem DNA dele agora. E somos herdeiros. Nós temos uma identidade de filho. Ou seja, nosso CPF mudou. Lá quando você tiver receber um novo nome, você vai entender isso tudo. Você vai voltar para aquilo que você foi feito, né? Foi feito do barro, mas foi feito à imagem e semelhança do nosso Criador. É isso que nós somos, imagem e semelhança dele. O que mais Paulo explica para a gente que é a igreja?
capítulo 2, na sua carne ele desfez a inimizade. Quem? Cristo. Isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de qual todo o corpo, a igreja, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Segunda coisa do que é uma igreja: igreja é um corpo para Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, e se Ele é o cabeça, eu já aprendo algo que é extraordinário. Eu não me movo segundo a minha vontade, porque o que faz a mão mexer não é a vontade da mão, mas é o cabeça mandando essa ordem. É a vontade do cabeça. Não sei se vocês estão entendendo, não. Quando a gente ficar buscando de seguir a nossa própria vontade, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente não vai ser igreja buscando nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. Se tinha uma característica que a igreja primitiva tinha, era fazer a vontade do Pai, não a vontade deles próprios. A Bíblia fala que eles pegavam as suas finanças, suas propriedades e vendiam, porque a comunhão era tanta, eles estavam tanto num só corpo, em unidade. Você sabe qual é o problema de você igreja de hoje? A gente fica comparando. Eu aprendi que igreja não é lugar de comparação, mas igreja é lugar de cooperação. Porque aqueles homens, quando viam alguém passando necessidade, eles chegavam a vender as suas próprias propriedades para poder conseguir alcançar aquela necessidade. O quão longe eu e você estamos disso? Quão longe? Gabriel, por que você está falando isso? Essa igreja não era perfeita? Não, ela tinha problemas. Tinha problemas, mas ela era unânime. Sabe, existiam ajuntamentos diferentes que se moviam em unidade. Era um monte de pessoas diferentes, cada um com estilo, com uma roupa, com um pensamento, com uma região. Mas quando eles se reuniam em oração, eles tinham uma agenda de oração, que diz a Bíblia que os 4 pilares dessa igreja é que eles permaneciam em oração. Eles não oravam cada um pedindo a sua própria vontade. Quando a gente começa o culto aqui, todo mundo está com seus joelhos dobrados. Se o pastor passar ouvindo a oração de cada um, será que está todo mundo orando pela mesma coisa? Será que todo mundo está orando para que Deus alcançar 7.000 almas aqui na cidade de Cataguases e talvez nessa verdade? Será que está todo mundo orando para que o reino dele se manifeste aqui, assim como foi ali Atos 2, assim, um derramar mesmo? Será que nós estamos em unidade, em oração? Então, se nós não estamos, nós estamos sendo diferentes dentro do corpo. E se nós somos diferentes dentro do corpo, tem coisa errada. Corpo com célula morta, com célula doente é câncer. E aí se tem dentro de nós células cancerígenas, mortas, coisas que não estão no mesmo propósito. Isso não é igreja. Mas eu aprendi que quando a gente obedece a cabeça, a gente passa a seguir a vontade dele, tudo muda. A gente alcança coisas que ninguém aí alcança. Gabriel, é difícil, mas eu tenho certeza que eu vou chegar onde talvez as pessoas que estão fora não vão chegar. Eu não quero chegar onde todo mundo chegando. Eu gosto muito da palavra legal. Eu preciso de alguma maneira impactar, porque eu entendo que igreja tem que estar em movimento e comunidade tem que transformar. E se eu sou a igreja, se nós somos igrejas, o que nós estamos movendo? O que nós estamos transformando? Agora, a partir do momento que a gente se porta, que a gente toma posicionamento dentro disso, meu irmão, você vai experimentar algumas coisas que só quem experimenta, sabe? Você vai poder dizer, né, quão bom, maravilhoso é. Sabe, provai e vede que o Senhor é bom. Sabe, quem experimenta uma vez pode falar, né, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Porque é tão maravilhoso que nada que Deus peça para renunciar, que nada que as minhas vontades que Ele peça para eu tirar, não de se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Seja fazer a vontade do Pai.
Cristo está em uma situação. Os discípulos tinham ido comprar comida. Quando eles chegavam para poder entregar comida para Cristo, ele fala que ele não precisava, porque ele já tinha comido. Porque a comida dele, a bebida dele, era fazer a vontade do Pai dele. Meus irmãos, eu estou dizendo a vocês que se alimentar e beber, as duas coisas principais na vida para a gente sobreviver, Cristo estava dizendo que ele sobreviveria fazendo a vontade do Pai. Buscar primeiro o quê? Reino de Deus. Quando a gente entende isso tudo, a gente passa a alcançar uma paz que excede todo entendimento. Meus irmãos, no dia que você entrar com isso no seu coração, cara, nada te abala. Porque você entende que você é igreja, e você faz parte de um corpo, e quando você estiver fraco ou doente, você vai ter o seu irmão para te ajudar, e você vai ter um cabeça para poder controlar. Fazer parte da igreja, meu irmão, ser parte desse corpo de Cristo é tudo. Terceiro, que é a igreja. Paulo também vai falar para a gente. Além disso, além de um corpo para Cristo, a igreja também é templo do Espírito. Efésios 2:22 diz: no qual também vós juntamente sois edificados pela morada de Deus em Espírito. Eu e você junto fazemos parte de um grande edifício, de um grande construto. Nós somos pedras vivas, ao qual somos alinhados na pedra de esquina, numa pedra que é perfeita, numa pedra que está lá e é onde todas as outras se encaixam perfeitamente nela. Que pedra é essa? Essa pedra é Jesus Cristo, aquele que morreu comigo e por você, aquele que ressuscitou no terceiro dia, aquele que faz você se encaixar nele, porque quando você se parece com ele, todas as coisas se alinham e os problemas caem. Você passa a ter essa paz que excede todo entendimento. Aí você entende que quando Paulo está preso, Paulo e Silas estão presos, e eles começam a orar, e aí cai a cadeia. Aí você entende que quando Paulo está escrevendo para os filipenses, para poder se regozijar, para ser alegre, ele estava preso. Paulo está preso, a situação dele é essa, mas está mandando os outros se alegrar, porque a cadeia que está em volta dele, o ambiente que está em volta dele, não tira a paz que tem dentro dele, não tira a alegria de servir a Deus, não tira a alegria de se fazer parte deste corpo. Meus irmãos, fazer parte desse corpo, nós estamos debaixo de uma missão. Nós todos somos missionários. Spurgeon dizia que todo cristão é um impostor ou um missionário. Ou seja, se eu estou sendo um missionário, eu não sou um cristão, eu sou um impostor, eu sou um lobo império de ovelha. O problema é que o nosso meio hoje, 20% da igreja está preocupado com a missão, 80% está em consumir. E a igreja não consegue fluir, não consegue ir para frente, porque ele está unânime, só quer consumir. E já pegou lá, consumir parece assim. Dá um sumiço naquela coisa, né? Eu consumi um chocolate, eu vou acabar com aquele chocolate. O que tem acontecido é que 20% da igreja está preocupado com a missão, está preocupado em pregar o evangelho, está preocupado em fazer o que tem que ser feito, mas a gente tem 80% só suando aquilo sem fazer nada. Deus não te chamou para isso. E eu profetizo sobre essa casa que esse número não vai alcançar aqui. Eu profetizo sobre essa casa que todos estão entendendo, e como nós cantamos, que a palavra vai ferir o nosso coração, para a gente entender que eu e você temos uma missão. Qual é a missão, Gabriel? Eu sou um missionário. Se eu sou um missionário, o meu trabalho, o meu campo missiológico, eu tenho que habitar, chegar no meu trabalho e entender: se eu estou chegando, Jesus está chegando, está estabelecendo aqui o reino, e com ele está vindo a luz, com ele está vindo ser salvo. Eu preciso impactar de alguma forma o ambiente que eu estou, meu irmão. As pessoas precisam olhar para você e identificar você como corpo de Cristo. As pessoas precisam olhar para você e identificar você como filho de Deus. As pessoas precisam olhar para você e identificar você pedra do edifício do Espírito. Você é morada dele. Para olharem para você, olhar os seus olhos, conseguir ver o teu interior. Para assim como Jesus me disse que os olhos dele eram como chamas de fogo. Cara, a Bíblia fala que os olhos são uma janela da alma. Se os olhos já estavam pegando fogo, me diz o que tinha lá no interior de Jesus, me diz o que tinha, se não era fogo, se não era glória, se não era poder, se não era transformação. E eu estou tentando dizer para você aqui hoje, tudo isso está acessível a eu e você. Nós precisamos de
começar a transformar isso, movimentar, para poder mudar essas coisas. Ser um tempo com o Espírito. As pessoas precisam olhar para você entender isso. William, perguntei para ele: qual o verdadeiro objetivo que Deus está com você? Daniel, nós temos duas armas poderosas dentro da papai. Qual o William? Nosso GC, nosso Instituto Filhos da Luz. Se eu sou igreja, depois de tudo que eu falei aqui, e se eu ser igreja, eu preciso ser um missionário, você e eu temos em nossas mãos duas ferramentas poderosíssimas que vão nos permitir se tornar igreja em movimento e comunidade de transformação. Como? Porque um GC, agora eu entendo que, peraí, eu tenho um Filho de Deus, eu tenho o corpo de Cristo, eu tenho uma pedra do templo, uma pedra viva. Então quando junta dois, a gente está fazendo um ajuntamento de filhos de Deus. Isso se chama igreja. E a igreja, quando ela é estabelecida em um lar, a igreja, quando chega, aquele lar não consegue ficar mais a mesma coisa, irmão. É como se a pessoa estivesse assistindo um encontro com um caminhão, sabe? Não sai da mesma forma que entrou. Eu profetizo que nessa noite você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui com o seu coração ferido, a ponto de entender que o que está nas suas mãos, que o seu GC hospitalizado, que o que está ao seu alcance é uma ferramenta poderosa de ser igreja. E eu sendo igreja, eu estou preparando para o grande dia onde ele vai voltar para buscar a igreja que é lavada e a vida do sangue de Cristo. Seu GC é morada de Deus. O Instituto Filhos da Luz, alcançando crianças, moradores de rua, pessoas com necessidades, talvez estão mais perto do que nós temos do que a igreja primitiva fazia. Então eu acho que quando a gente começar a entender o que é igreja, aí eu posso começar a me movimentar, aí eu posso começar a transformar aquilo que está à minha volta. Sabe aí, o Taquara Preta vai entender que se um dia essa igreja sair daqui, eles vão sentir falta. Enquanto ela esteve aqui, ela esteve em movimento, ela esteve em transformação. A oportunidade, assim como foi dada para Pedro, onde ele pregou 3.000 almas rendidas. Quando Pedro entendeu o que é ser igreja, ela está a mesma oportunidade que hoje. Eu estou falando do mesmo cara que Pedro falou. Estou falando do seu irmão, seu primogênito, falando de Cristo, que Ele te lavou. O que eu quero fazer aqui nessa noite é uma oração. Mas que essa oração, você se desligue de tudo que está à sua volta. Se coloca de pé. Quando eu e você entendemos tudo que eu falei aqui, quando a gente entendeu o que é ser igreja, cara, eu tenho certeza que a nossa comunidade aqui, esse ajuntamento de missionários, esse grupo de pessoas que estão aqui, serão diferentes. 120 pessoas receberam o Espírito, e um homem desses 120 pregou, e 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo e batizaram. Quantos membros tem aqui nessa noite? Quantos membros tem aqui? Deus está convidando Pedro. Cadê Pedro? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Irmão, permita ser igreja. Permita ter seu coração transformado. Tenho certeza que no dia que você entender isso, você não vai ser nunca mais a sua coisa igual. Então feche os seus olhos. Eu não
Deus, transforme a nossa igreja, porque nós saímos aqui entendendo que nós precisamos estar em movimentação, precisamos transformar Cataguases. Eu creio que hoje é mais um destravar para alcançar 7.000 almas que a nossa igreja vai mudar essa vida. Então todos unânimes, vamos orar por essas 7.000 almas. Vamos orar pedindo para Deus destravar tudo que esse alcançar de almas. Porque diz a Bíblia que enquanto estavam reunidos, orando em unidade, orando em mesmo propósito, eles eram cheios de alegria e Deus ia acrescentando as almas. Então feche suas mãos. Pai, eu te louvo, eu te exalto, Pai. Deus, tudo o Senhor pode fazer nas coisas em nosso meio, Jesus. Meu Pai, nós estamos aqui juntos, ó Deus, para poder fazer a mesma oração, o mesmo pedido do Senhor. Meu Deus, que a partir do dia de hoje, meu Pai, comece a ter um destravar, Jesus, na vida de muitos de nós, sobre o que é ser igreja, Pai. Que a gente possa entender nossa missão, nosso propósito, nosso senso de destino, meu Deus. Nós oramos pelas 7.000 almas que o Senhor vai entregar para a nossa igreja. Destrava, Jesus, destrava, Pai. Destrava, Jesus, destrava, Jesus. Coloca frutos espirituais em nós, Pai. Faça com que os nossos olhos possam contemplar a glória que nós há de ser, Pai. Obrigado, Jesus, por ter nos amado, Pai. Obrigado por promover a paz que excede todo entendimento e abraçar, Jesus. Nada vai tomar teu lugar nas nossas vidas, porque o Senhor é o cabeça, Pai. Nós oramos, Jesus. Nós oramos, Pai. Jesus. Precisando do Jesus que você carrega. Amém, queridos? Glória a Deus. Coloca um recado aí para mim. Queridos, sábado nós temos o programa Vinde Amados Deus às 14 horas na Rádio Melodia FM. Domingo às 9 horas da manhã é o batismo nas águas, tá?
batismo é algo da comunidade inteira, da igreja. Então não vou, pastor, não, vai, irmão, em nome de Jesus. Vai abençoar a vida que eles vão passar pelas águas às 9 horas da manhã, na casa da dona Lília, tá bom? Lá na última rua do Dico Leite, a chamada Rua do Castelinho, tá bom? Qualquer coisa depois vocês nos procuram, a gente passa o endereço, tem o cartaz também do batismo aí rolando. E à noite é o nosso culto de ceia, amém? Amém! Aonde aqueles que passaram pelas águas vão participar da sua primeira ceia. Seu primeiro ato de uma comunhão plena com Deus, logo no domingo à noite. E nós vamos renovar a nossa comunhão com o Senhor, amém? Esse culto vai ser às 18 horas e só vai acabar às 9. Já estou avisando, tá? É das 18 às 21, né? Nosso culto de ceia não tem jeito, tá? Os outros também não está tendo, os outros é das 18 às 20, mas o culto de ceia você já prepara, é das 18 às 21 horas. E interessante que eu podia esticar até às 10 horas, para você ver a turma de irmão que fica aqui. O pessoal quer ir embora, não, mas vai para casa, gente. Não, pastor, vou ficar aqui mais um bocadinho. Eita glória. Amém, queridos? Fomos ricamente abençoados, né? Na vida do Gabriel, os amados irmãos. Rua Sebastião Galdino, 327, tá? De Leite, Rua do Castelinho, domingo 9 horas. Vai ser um mover das águas, literalmente. É o Espírito Santo de Deus pairando sobre aquelas águas. Louvado seja Deus. Pai, graças eu te dou. Obrigado, Deus eterno, por essa noite. Obrigado pela vida dos teus filhos, que eles estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez, que sejam ricamente abençoados por nós, em nome de Jesus e pelo Senhor, ó Deus eterno, e que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida dos seus filhos, guardando, livrando e protegendo de todo mal. Dê um fim de semana maravilhoso, uma noite de descanso poderosa, debaixo da graça e da unção do Senhor. Oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Como é que é, pastor? A ação social, tá, amado? Coloca um post-itzinho na geladeira, lá no espelho do banheiro, trazer 1 quilo de alimento não perecível para a nossa casa. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, e todos digam em uma só voz: amém. Segura. Vamos fazer o seguinte: quem estiver aqui que vai passar pelas águas domingo, Belinha vai ungir todo mundo de orar. Belinha vai ungir todo mundo de orar. Amém? Amém. Diz o Belinha que ouviu falar que eu ia orar com vocês até o dia do batismo. Mas como eu não sou bobo nada, se é o Espírito Santo de Deus soprou no ouvido dele, eu não vou deixar. Eu não vou deixar de fazer. Então nós vamos fazer em nome de Jesus, né? Aonde eu estava? Até aqui? Não. Até? A última pessoa. Comunidade de fé, papai? Vai cuidar da sua